Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina TGO. Hoje é a nossa 13ª aula e o tema dela é globalização, né? A gente já conversou a respeito de tudo que é teoria da administração, desde as teorias da escola clássica, que consideravam as organizações sistemas fechados, para depois passarmos para as demais teorias, estruturalista, teoria geral de sistemas, teoria das relações humanas, teoria comportamental, enfim, do desenvolvimento organizacional, teoria da contingência, sendo que todas essas aí elas têm uma mudança muito significativa, que é a visão, é a concepção da organização como um sistema aberto. Né? As organizações, então, no que diz respeito à compreensão dessas teorias sobre o funcionamento das organizações, elas são sistemas abertos que da mesma forma que afetam, também são afetadas pelo meio externo. Né? Então elas não olham só para dentro, certo? Elas também devem olhar para fora. Nesse campo aí, tanto nas escolas clássicas, que consideram as organizações sistemas fechados, quanto as demais, tá a teoria da burocracia, que fica mais ou menos um meio termo, ela tem um pouco de cada, né? Ela puxa muito, absorve alguns conceitos, vários conceitos das teorias anteriores, né? Principalmente de Taylor e Fayol, né? Enfim. Mas ela também já prospecta, ela já começa a projetar algo em termos de sistematização de uma conduta relacionada a uma relação com o ambiente externo, certo? Mas enfim, a gente não está aqui para falar hoje das teorias todas, né? Vou chamar a atenção para uma delas, quer dizer, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é para esse fato de que as organizações são sim sistemas abertos, que tanto afetam o meio externo quanto são afetadas por ele. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A organização é um sistema aberto e pronto. Algumas elas são mais rígidas e outras são mais flexíveis, dependendo da área de atuação, né, em que cada empresa se insere. Existem ramos mais rígidos, em que não existem tantas mudanças. Já outros ramos são constantemente passíveis, sujeitos a mudanças, a alterações, a um processo evolutivo. Né? Mais uma outra teoria que eu vou chamar a atenção aqui é muito importante no que diz respeito a essa situação econômica, mercadológica atual. Né? É a teoria das necessidades humanas, teoria comportamental. Eu caí inclusive na prova de vocês. Eu fiz uma questão, nem todos, né, já vou dizer aqui, nem todos acho que entenderam a questão. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu perguntei de que forma os princípios da teoria comportamental poderiam influenciar nas decisões das organizações no que diz respeito à demanda, ao mercado consumidor, enfim, as preferências do mercado consumidor. Na verdade, o que eu queria dizer, se vocês estudaram, eu vi que alguns de fato entenderam, compreenderam. De acordo com a teoria das necessidades humanas, da teoria comportamental, os seres humanos possuem necessidades. Né? Essas necessidades obedecem a uma pirâmide das necessidades humanas criada pelo Abraham Maslow, que vocês viram lá. E é assim, como é que funciona? Quanto mais a gente progride, quanto mais a gente evolui na vida, maiores em termos de quantidade e maiores em termos de complexidade se tornam as nossas necessidades. Né? A gente quer mais, a gente precisa de mais coisas, ao mesmo tempo também que vão surgindo novas coisas. Por exemplo, no meu tempo, quando eu era um garoto, não existia celular. Hoje em dia você não vive sem ele. Né? Não existia o notebook, não existia, imagina, o celular quando surgiu, ele servia, pasmem, ele servia para telefonar. Né? Hoje, eu quero ver quem é a pessoa que telefona com o celular. Né? Fica só no texto, tirando foto do almoço, do McDonald's para postar na internet. É para isso que ele serve. Né? Menos para telefonar. Certo? Então, quer dizer, são necessidades que vão surgindo, que vão
E a gente vai mergulhando nessas necessidades. A gente se torna seres humanos mais complexos a cada dia que passa. Né? Complexos nesse sentido de existem mais necessidades. Um ser humano com poucas necessidades, por exemplo, lembra na pirâmide das necessidades humanas, as necessidades mais básicas são as fisiológicas. Dormir, ir no banheiro, né? Esse tipo de coisa. Comer, beber, né? Essas são as necessidades fisiológicas. São as mais básicas. Qualquer animal faz isso. Qualquer animal tem essas necessidades. Aí depois você tem as necessidades de sobrevivência. Né? A sobrevivência é aquela que você tem a necessidade de sobreviver, de viver, mas você está vivendo às custas de outro. Como, por exemplo, vamos pensar numa situação, nós quando crianças. A gente sobrevive. Quando crianças, adolescentes, a gente sobrevivia. Às custas do trabalho dos nossos pais. Certo? Aí a gente passa um tempo, a gente envelhece. Aí qual é a nova necessidade? A gente já está apto ao mercado de trabalho. Agora a gente tem a nova necessidade, o novo degrau, é a subsistência. Ou seja, sobreviver a partir dos meus esforços. Certo? Então, eu tenho mais necessidades agora. Eu não posso mais depender dos meus pais. Agora quem tem que arcar com as despesas que são necessárias para o pagamento da minha sobrevivência sou eu mesmo. Tá vendo? Eu tô me tornando um ser humano mais complexo. Eu tenho necessidades mais profundas. Então tá, fui lá e arrumei um emprego. Ok, qual é o próximo passo? Agora então eu subsisto, né? Eu sobrevivo graças aos meus esforços. A próxima necessidade é a necessidade de segurança. Eu preciso saber, eu preciso ter eu preciso estar confortável no que diz respeito ao dia de amanhã. Né? Por exemplo, eu estou trabalhando hoje, mas poxa, eu queria tanto comprar um carro. Puxa, mas eu não sei, não tenho grana para pagar agora à vista. Vou financiar uma casa. Pô, todo mundo tem o sonho da casa própria. Então você vai lá, quer comprar uma casa, mas você não tem o dinheiro todo para comprar essa casa. Certo? Então você é obrigado a financiar. Você fica vários anos ali esperando juntar um pouquinho do seu fundo de garantia, ele pegar um pouco de volume. Você fica esses anos todos guardando, poupando o máximo que você pode para compor uma poupança, né? Você aplica esse dinheiro, sei lá de que forma. Aí daqui a pouco você tem então lá 400 mil reais, mas faltam 100. Certo? Mas puxa, como é que eu vou financiar 100 mil, 200 mil, sei lá o que? Eu não sei o dia de amanhã. Então, quer dizer, a próxima necessidade na pirâmide das necessidades humanas é justamente a segurança. Né? A segurança que vai permitir que eu vá lá no banco e fale, olha, eu estou querendo comprar uma casa e eu preciso financiar 200 pau. Financia para mim, beleza, eu vou lá e assino um contrato de financiamento. Isso é a segurança. Né? Segurança e a partir de onde vem essa segurança? A partir do momento que eu sei que eu não vou ser demitido. Como é que eu sei que eu não vou ser demitido? Quer dizer, saber a gente nunca sabe. Né? Mas as chances, eu consigo diminuir as chances de ser demitido. Como? Fazendo o melhor trabalho possível, me dedicando ao máximo. Né? No linguajar organizacional, baixando a cabeça, né? Fazendo uma certa média. Não precisa puxar saco, gente. Mas se você fizer o seu bem feito, não é só ser eficaz no seu trabalho, realizar o seu trabalho. Você tem que tanto ser eficaz quanto ser eficiente. Né? Se você mostrar eficiência, ou seja, fazer bem, fazer rápido, ter produtividade, mostrar para a empresa que, olha, a empresa ganhou com a sua contratação e não perdeu, ao contrário, ela ganhou, você gera lucro para a organização, aí ela vai entender que, opa, vale a pena manter esse cara no quadro de funcionários. A partir do momento que eu tenho essa sensação, que eu percebo isso, ok, eu estou mais seguro com relação ao dia de amanhã. Então isso fez com que eu fosse lá no banco financiar meu apartamento, meus 200 mil. A próxima necessidade é reconhecimento. Né? Não basta só eu ter aqui o meu cargo, eu já estou há vários anos, eu tenho 15 anos de empresa, não sei o que, estou bem, estou confortável, estou seguro. Né? Mas, poxa, quantas vezes em 15 anos eu fui promovido? Ah, uma. Pô, só? Você quer reconhecimento, você sabe que de repente você olha para o lado e vê, mas poxa, ninguém aqui, das pessoas que fazem o meu trabalho, ninguém faz melhor do que eu. Por que eu não fui promovido ainda? Nem o chefe, nem o meu supervisor que de repente entrou comigo, sabe tanto quanto eu. No entanto, ele foi promovido e eu não. Quer dizer, a gente precisa disso.
né? A gente em algum momento, e mesmo quando não existem injustiças, não precisa ter injustiça para a gente ter essas necessidades. Basta a gente já se sentir confortável. Poxa, eu estou seguro. Você descansa, você relaxa. Mas espera lá, só isso? Aí você começa a pensar. Isso não me basta. O que vem a mais, o que vem além da segurança é o tal do reconhecimento que você quer. Aí sim você começa a ser. Aí você faz por merecer, óbvio, né? Você trabalha, dá duro, mostra e prova e tá aqui, enfim, você faz uma série de coisas para que a organização perceba que vale a pena não só te manter no quadro de funcionários, mas também te promover, te colocar em cargos mais estratégicos, porque você é o cara, você sabe, você manja daquilo lá. Então é importante, vale a pena para a organização. Assim você consegue então esse tal do reconhecimento. Ela reconheceu que você vale a pena, que você é um cara que merece, que eles vão se dar bem se eles investirem em você. A última necessidade, que está lá na ponta da pirâmide, é a autorrealização. Vamos lá, eu já fui promovido, então, depois de sei lá quantos anos de empresa, eu fui promovido um monte de vezes, cheguei a presidente, a vice-presidente, superintendente, pô, eu mando aqui. Eu só não mando mais que o dono, sabe? Eu sou um funcionário, mas eu cheguei, eu fui contratado, sei lá, como office boy e cheguei à presidência, cheguei à superintendência. Eu sou um diretorzão aqui, sabe? Grande, importante. Então, pô, eu ganho horrores, eu ganho 100 pau por mês, né? Pô, 100 mil reais por mês, salarião, né? Não sei o que, bopa se é. Né? Só de salário, fora PLR, fora carro da empresa, vale isso, vale aquilo, não sei lá mais o que, luva e o cacete A4. Então, pô, esse último ponto, o pico da pirâmide das necessidades humanas é a autorrealização. Mas o que é isso? Como eu já cheguei aonde eu podia chegar no lado profissional, agora eu quero autorrealizar. Né? Eu quero fazer aquilo que me agrada. O que, por exemplo? Poxa, agora eu vou fazer um curso de mergulho. Vou fazer um curso de astronomia, fotografia, astrologia, sei lá o que, sabe? Curso de jardinagem. Você vai fazer o que te agrada. Dane-se o resto, né? Enfim, estou falando isso por quê? Porque é importante para as empresas entenderem quais são as necessidades humanas. E não é só do lado do funcionário. A gente tem que entender isso do lado do cliente, do lado do consumidor. Né? Então é só olhando para as necessidades humanas do nosso mercado consumidor que a gente vai entender, opa, este mercado que é o meu foco, esse público, esse nicho de mercado, essa fatia de mercado que é o foco da minha empresa, qual é a necessidade dela, dessa fatia de mercado? Esse público tem essa necessidades. Né? Tem essas tantas necessidades aqui, A, B, C e D. Ok, qual é a mais importante? É a A, beleza. Como é que eu faço para atender essas necessidades? Essas necessidades vão ser supridas como? Através de um produto assim, assado. Ok, então se eu quiser atender bem, com eficiência, as necessidades desse meu público-alvo, eu tenho que criar uma mercadoria que seja exatamente aquilo que eles querem, né? Que seja então capaz de atender plenamente as necessidades deles, certo? Aí, então, quer dizer, eu estou falando da importância das empresas prestarem atenção nos clientes, né? Agora nós vamos entrar na tal da globalização. Globalização é o quê? Então para aí, congela com relação às teorias da administração, esse negócio de olhar para o cliente, congela aí. O que é a globalização? Globalização é um processo de ampliação dos mercados. Né? A gente está acostumado a mercado nacional, né? O Brasil, o mercado brasileiro, o mercado americano, o mercado italiano, mexicano, austríaco, e aí vai. Argentino, russo, chinês. Ok, são países, certo? Seria bom, né? Quer dizer, nem sei se seria bom, né? Infelizmente, ou felizmente, também não sei, nem todos os países produzem tudo aquilo que eles precisam, né? Existe uma coisa chamada divisão do trabalho, que vocês viram lá no Taylor, né? A tal da divisão do trabalho. Poxa, divide, porque daí fazendo sempre a mesma coisa,
o funcionário vai fazer cada vez melhor. Transfere isso para um ambiente nacional, para um aspecto mundial no âmbito de nações. Esquece organização, pensa em nação. Da mesma forma que existe a divisão do trabalho nas empresas, esse princípio veio inclusive da economia, veio da divisão internacional do trabalho. A gente chama isso de divisão internacional do trabalho, que é o quê? Alguns países se dedicarão às atividades agrícolas, voltadas à produção de alimentos e matéria-prima, né? Agricultura, pecuária e extrativismo, certo? Então, esses países, alguns países têm condições ambientais favoráveis a isso. Por exemplo, o Brasil. A gente tem um grande território, a gente tem floresta de tudo que é tipo, árvore pra caramba pra gente arrancar, né, pra gente queimar, derrubar, né? Esses são os madeireiros pensando. É óbvio que tem que replantar, hein, gente? Existe como fonte de matéria-prima, como fonte de remédio, sei lá do que mais, mas a gente deve sempre levar em consideração a reposição do capital natural que a gente estraga, que a gente queima, que a gente degrada. Então, derrubou uma, plante duas, certo? Mas o fato é que está aí, a gente tem essa riqueza. Aqui não tem neve, aqui não tem deserto, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tsunami, não tem vulcão, tem nada disso aqui, né? Ou seja, o Brasil é perfeito. Aqui tem sol para burro, podemos gerar energia elétrica, energia solar, energia marimotriz, que vem, bota um catalisador das ondas lá no mar e que fica tremendo, isso aí gera energia elétrica com as hidrelétricas, energia térmica, energia eólica com os ventos. A gente tem tudo que é tipo de energia que a gente poderia produzir, certo? Então é um país que está propício para isso aí, para as atividades primárias, né? Já outros países, por exemplo, pense nos países do hemisfério norte, nem todos têm essas condições, né? Alguns por estarem em regiões que estão muito sujeitos à montanha, neve, não sei o quê, e também porque tem território menor, né? Pensa nos Estados Unidos, por exemplo. Lá existem, no sul dos Estados Unidos eles plantam. Existe uma agricultura, uma grande área dedicada à agricultura. Grande parte do sul dos Estados Unidos é isso. Agora, no norte, onde neva, estão as indústrias, certo? Mas, enfim, essa é a divisão internacional do trabalho. Como nem todo mundo... Então, mas tem países lá em cima, lá no norte, como é que o cara vai produzir alimento para todo mundo? Lá neva. É montanha, não dá para plantar. Então não tem condições. O que eles fazem? Em vez de se dedicarem à produção de alimentos, eles se dedicam à produção de produtos industrializados, né? Então eles vendem esses produtos industrializados e com o dinheiro das vendas disso eles compram alimentos, né? Eles exportam produto industrializado e importam alimentos. Claro que na balança comercial isso favorece muito mais a esses países, porque você comprar... se você fabrica um computador, imagina quantos quilos de açúcar você não compra, né? O valor quanto maior a quantidade de trabalho inserida na produção de alguma coisa, maior é o valor dessa alguma coisa, né? Se um computador, a partir do momento que um computador tem dentro, no processo de fabricação dele, muito mais horas do que a fabricação de um quilo de açúcar, é natural que um computador custe muito mais que um quilo de açúcar, certo? Então, mas pensando nisso, a partir do momento que os países não estão aptos a produzir tudo que eles precisam comprar de alguém, certo? Então, tá aí a primeira fase, que é a tal da internacionalização de mercado. Eu não produzo tudo aqui. Aqui no Brasil, vamos lá, a gente produz alimento, então, mas a gente precisa de computador, a gente precisa de celular, de óculos, de relógio, de carro, de não sei o que, de um monte de coisa. Televisão, impressora, telefone... Como é que a gente faz? A gente não produz isso. Vamos exportar os alimentos e as nossas matérias-primas, os nossos commodities, né? E vamos importar esses produtos industrializados. Pô, ruim, né? Fazer o quê? Mas é assim que funciona. Então, quer dizer, a gente está nessa fase de internacionalização do mercado. Como a gente não produz tudo internamente, a gente produz lá, a gente pega lá fora. Então a gente vai buscar lá fora e traz para cá. Nada impede que a gente também aos poucos vá construindo a nossa indústria. Isso pode acontecer. Eu posso também importar máquinas. Em vez de importar a mercadoria, o celular, por que eu não trago as máquinas que fabricam celulares? Eu posso fazer isso, né? Aí eu passo então a fabricar. Só que olhando para o cliente,
Olhando para os mercados consumidores, o que acontece então? Os países que produzem alguma coisa, eles devem olhar. Por exemplo, China. A China ficou muitos anos, e até hoje, ela é campeã na produção dos xing-lings, dos tais xing-lings. Poxa, você acha que um americano, que um alemão, que um inglês, eles vão comprar xing-ling em grande quantidade? Principalmente nessa qualidade do xing-ling que a gente está acostumado aqui no Brasil? Você compra uma pendrive que está lá escrito 8 GB, não tem nem 2, sabe? Enfim, infelizmente acontece isso, tá certo? Então é que tá. A mercadoria tem que estar adequada à necessidade do cliente. Vender um xing-ling para um mercado mais rico, você não está satisfazendo a necessidade da pessoa. Você até convenceu ela a comprar o seu produto porque ele tem um preço muito menor. Mas na hora que ele vai ver, não presta, ele vai se arrepender. Ele prefere então gastar mais, mas comprar algo de qualidade. Já mercados pobres, como é o caso do Brasil, onde o mercado consumidor é pobre, né? Sim, o xing-ling tem amplo espaço aqui dentro. Porque é muito comum, as pessoas preferem, em vez de comprar o original, comprar o pirata, porque o pirata é mais barato, né? Esquece o crime, porque isso é crime. Pirataria é crime. Comprar um CD, roubar um DVD, qualquer coisa pirata, é recepção de mercadoria falsa, de mercadoria adulterada, enfim. Isso também é crime, tanto a venda quanto a compra, hein, gente? Então, a partir do momento que a gente compra qualquer coisa falsificada, a gente é conivente, a gente é cúmplice de um crime. Então não façam isso. O fato é que as empresas e os países têm que prestar atenção nesses mercados. Para quem eu quero vender? Eu quero vender para os Estados Unidos, então tem que ser um produto bom. Né? Quero vender para a Alemanha? Mesma coisa. Vou vender para o Brasil? Então dá, então manda esse aqui mesmo. Tá certo? É assim que funciona. Mas como é que a gente começa... aí como é que avança esses mercados? Então assim, os países começam a olhar para os mercados-alvos. Essa é a globalização mercadológica. Poxa, eu não vendo mais só para o meu país, eu vendo agora para o mundo todo. Por quê? Porque aquele país lá, o Brasil, por exemplo, que não fabrica celular, ele precisa de celular de alguém, ele vai comprar de alguém. Então o que acontece? Essa globalização, essa ampliação desses mercados exige uma coisa, quebra de barreiras. Antigamente era muito comum que os países nacionalistas que eram, né, sempre defendiam a indústria nacional, não sei o quê. Isso foi muito comum lá na Primeira Guerra Mundial, hein, gente? Depois, novamente na Segunda Guerra Mundial. Né? E agora tá vindo uma onda dessa de novo, de nacionalismo, esse fascismo todo. Cuidado com isso, é coisa séria. Muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Os nacionalistas que defendiam a indústria nacional nem sempre exigiam do governo a adoção de barreiras comerciais. Né? Então impediam a importação, dificultavam, encareciam demais a importação de produtos estrangeiros. Quando eu era pequeno, poxa, você falar, olha, trouxe um moletom lá de fora. Nossa, como que você trouxe? Não, eu fui pra Disney, né? Eu tive que ir pra Disney pra comprar lá e trouxe. Aí, tá, né? Porque trazer não tinha, não existia em loja aqui. Né? Nada importado. Hoje em dia, nossa. Né? Mas enfim, o que acontecia nesse momento? As empresas nacionais eram protegidas. Consequentemente, o que elas faziam? Elevavam os preços e mantinham a mesma quantidade, porque era uma relação de oligopólio. Né? Elas se sentiam confortáveis a manter uma qualidade lá embaixo, produtos que não prestavam. Você comprava uma camiseta, lavava uma vez, ela já está toda torta, desbotada. A camiseta preta ficava branca, né? Cinza. Então, horrível. Tudo desconfigurado, manchava, encolhia, não sei o quê. E caro para burro. Né? Com a abertura de mercados, aí sim, quando as multinacionais começam a pressionar os governos locais, opa, eu quero entrar, e os consumidores também, né? Poxa, eu quero um produto melhor e mais barato. Com a abertura de mercados, esses produtos passam a vir aqui para dentro. Poxa, eu como cliente adoro, né? Agora tá cheio de oferta, eu tô cheio de opções. Então agora sim eu tenho um mercado, eu tenho produtos aqui numa grande quantidade, numa grande variedade e preços menores. Eu como consumidor tô adorando essa abertura, né, essa globalização dos mercados. Né? O problema é que existe também a globalização produtiva. Né? Então assim, esse mercado nacional brasileiro, por exemplo, que eu estava falando agora,
Ele antigamente era abastecido com produtos nacionais, produzidos pelas indústrias têxteis aqui do Brasil. Vamos dizer que eu trabalho numa delas. Só que com a abertura e com a vinda de produtos têxteis de fora, China, Bangladesh, Índia, Indonésia, Vietnã, sei lá o que, nossa, eles produzem muito mais barato, né? Será que o meu emprego vai estar garantido amanhã? Será que eu ainda vou manter esse emprego? Difícil, hein? Muito difícil. Certo? Essa é a globalização produtiva. Você começa então aliás, e a globalização, ela passa, da globalização comercial, ela passa então ao momento da globalização produtiva, que é o quê? Essas empresas que estão, vamos dizer, as empresas lá do Vietnã, da Índia, da China, chega um momento, elas começam até a colocar fábricas aqui dentro. Tá certo? Ou então o que acontece também é nós aqui, a gente produz uma, sei lá, eu fabrico uma HP, certo? Uma calculadora. O botão eu trago da China, o visor eu trago da Índia, a caixa eu trago da Indonésia, a bateria eu trago dos Estados Unidos, né? Isso é globalização produtiva. Né? Eu trago um componente de cada lugar do mundo, né? Do globo, e monto aqui dentro. Aí vendo para o mercado consumidor aqui. E posso até exportar se eu produzir uma quantidade maior do que a demanda nacional. Certo? O problema é que é isso aí. Em alguns pontos se ganha, porque você passa a ter produtos. Por que eu vou comprar o botão da calculadora lá na China? Porque a China faz melhor. E porque a China faz mais barato. Então eu vou ter botão melhor e mais barato do que o meu nacional. Há um tempo atrás, gente, eu vi uma reportagem, depois eu vou ver até se eu localizo, de um fabricante brasileiro de tecido. Aqui, um tecelão, uma fábrica de roupa, se não me engano. Fábrica de roupa. Não, fábrica de tecido, desculpa. Brasileiro. Vizinho de muro dele era uma fábrica de fios, de linha. Aí o cara não comprava a linha do vizinho de muro. Imagina, era só ele fazer um buraco no muro e falar: meu filho, joga as caixas aí de linha. Logística zero, transporte zero, não ia ter custo nenhum. Era mais barato para ele mandar vir da China. Imaginem só, é mais barato atravessar o mundo do que vir do vizinho de muro dele. Por quê? Porque lá eles fazem melhor e mais barato. Às vezes não é tão melhor, mas é tão mais barato que compensa. Daí assim, ele dá uma elevada um pouquinho nos padrão Claro que a China não tem só porcaria, hein, gente? Não se iludam. A China tem porcaria para mercado que compra porcaria. Mas ela tem produto médio para mercado que compra produto mediano. E tem produto muito bom para quem compra produto caro. É claro que esses produtos muito bons são feitos em menor escala. Ao passo que o Xing Ling porcaria que a gente conhece é feito em massa. Produção em massa. Mas não se iludam. A China não tem foguete, nave espacial à toa. Tá certo? Nenhuma explodiu até hoje. Já as americanas. Mas enfim. A gente passa então a comprar componentes de outras partes. Por quê? Porque eles fazem mais barato. Isso aumenta a nossa competitividade. Para que eu vou montar uma calculadora só com componentes nacionais? Para ela ter um botão que emperra? Que prende aqui? Não. A da China é melhor. A caixa é a mesma coisa, não sei o que quebra, não. Sabe quantos anos tem essa calculadora? Eu estava na faculdade, eu entrei em 89. Troquei de bateria uma vez. Enfim, pra vocês verem. Essa é globalização produtiva. A gente procura componentes onde a gente percebe, onde a gente sabe que tem melhor. Né? Por que eu vou comprar um médio aqui, mais ou menos aqui, sendo que eu posso comprar o melhor ou bem mais barato lá fora? Certo? Bem mais barato e semelhante em qualidade ao que eu produzo aqui, ou melhor lá fora e ao mesmo preço daqui, sei lá. As possibilidades são inúmeras, ou seja, com isso eu consigo agregar qualidade ao meu produto. Essa é a globalização produtiva. Então a gente está produzindo agora em tudo que é lugar do mundo. O Trump agora, não sei se vocês sempre estão atentos às notícias, ele está meio que declarando guerra às empresas americanas que instalaram fábricas lá fora, lá na China, ou que compram componentes produzidos na China para os seus produtos.
Ele está declarando guerra. Por quê? Porque ele quer incentivar a produção das fábricas nacionais, das fábricas norte-americanas. Tá certo? Isso para as fábricas, para quem ele está defendendo é ótimo, mas para aquelas fábricas que compram o componente vindo da China, ou que tem suas fábricas lá na China, é péssimo. Por que você acha que ela montou uma fábrica na China? Porque lá a mão de obra é muito mais barata, né? E produz em uma escala muito maior. Por que comprar o componente da China? Porque é muito mais barato. E isso faz aumentar a margem de lucro das empresas que importam da China. Então pronto, mas o Trump quer impedir isso. Quem vai bancar essa margem de lucro que eles vão perder? Né? É o governo? Não vai. Enfim, é complicado isso aí. Depois tem a globalização tecnológica também. Globalização tecnológica é justamente a troca, né? A gente manda, por exemplo, tem a China, a partir dos anos 70, que mudou toda a sua política econômica. Depois a gente conversa isso na semana que vem, gente. A semana que vem vai ter aula em live, online, né? Através do sistema lá do Blackboard. A gente vai conversar ao vivo e a gente pode retomar esse assunto. Né? A China, a partir dos anos 70, ela adotou uma política econômica destinada a atrair o capital, mesmo o capital privado. Para quê? Para construir a indústria chinesa, porque a China era basicamente agrícola. Eles estão se tornando no maior país industrializado do mundo. Em algumas décadas eles vão ser a primeira economia do mundo, eles já são a segunda. Só perdem para os Estados Unidos. Passaram a Alemanha recentemente, que era a segunda economia do mundo. Eles agora são a segunda. E assim, com isso, a China ela atraiu empresas de fora, desde que levassem a sua tecnologia de ponta para lá. Para que a China vai começar do zero? Não, ela começou do top. Você quer vir para a China? Vem. Afinal, na China você está falando de 1,5 bilhão de habitantes, que são tanto fonte de mão de obra quanto mercado consumidor. Imagina você vender meia na China. Você tem que vender par de meia para abastecer 1,5 bilhão de habitantes. Haja meia. Né? Quem não quer vender lá? Depois a gente conversa sobre isso. Né? Mas enfim, só que a China permitiu. Vocês querem se beneficiar do meu gigantesco mercado consumidor, do meu gigantesco exército de mão de obra para suas fábricas? Ou seja, mão de obra barata? Sim, mas tragam a sua tecnologia de ponta. Começou aí a transferência de tecnologia com a China. É a globalização tecnológica. Hoje em dia todos os países aprenderam a lição e estão fazendo isso também. Querem vir para cá, venham, só que tragam a tecnologia. Né? E claro, também tem indústrias que você pega uma montadora de automóveis, uma fábrica de automóveis americana, é normal que ela transfira também a tecnologia que eles colocaram em prática lá na unidade nos Estados Unidos, lá em Detroit, aqui nas unidades aqui de outros países. Né? É muito comum isso que aconteça. Né? As fábricas, sei lá, a fábrica da Mitsubishi, sei lá que fábrica aí, que tem não só no Japão, mas de repente a mesma tecnologia utilizada numa fábrica no Japão é a mesma de uma outra unidade em outro lugar do mundo. É essa tal da globalização tecnológica. Né? E tem a globalização financeira também, que é a